No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Vale assina acordo de 37,6 bilhões de reais para reparar tragédia de Brumadinho, sem a participação de atingidos pelo rompimento da barragem que deixou 270 mortos. Matéria-prima para a produção de novas doses da Coronavac pelo Instituto Butantan chega ao país após imbróglio com a China. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depõe a Polícia Federal em inquérito onde é investigado por crise sanitária no Amazonas. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 5 de fevereiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Afora esse debate que se estabeleceu em torno da indicação da deputada Bia Kicis para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que mobilizou inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal para que outro parlamentar ocupe o posto da mais importante comissão da Câmara, que ao menos mostre algum apreço pelas garantias constitucionais e pela ordem democrática, o que não é o caso da integrante da tropa de choque bolsonarista, eu gostaria de tratar de uma outra questão que diz respeito às eleições presidenciais do ano que vem. O colunista do jornal o Globo, Merval Pereira, publicou ontem em sua coluna a tentativa de um acordo na direita ultraliberal para que o nome do apresentador Luciano Huck seja lançado como postulante ao Palácio do Planalto, algo já ventilado em outras ocasiões. O jornalista Milton Temer, que conversou conosco essa semana aqui no programa, escreveu uma ótima análise nas suas redes sociais a respeito dessa possibilidade e das demandas para o campo progressista. Diz o Milton: tarefas imediatas para a esquerda. As falácias democráticas e as ditas contestações à direita protofascista no campo da direita dissimulada em centro se escancaram com vistas à campanha presidencial em 2022. Enquanto a linha Itaú, com Merval de porta-voz, já acusa afastamento de Dória, voltando a falar de Huck, que cada dia está numa posição, a ACM admite levar seu PFL travestido de demo para o apoio à linha Bradesco, dos que apoiam Bolsonaro no escurinho dos banquetes em palácio. Não está fácil para eles, portanto, estão divididos e inseguros quanto à melhor tática. Isso já havia ficado evidente na disputa pela presidência dos covis parlamentares de Brasília. Cabe à esquerda não dormir no ponto, esperando que o quadro se defina entre os inimigos para então lançar sua alternativa. Na minha infinita insignificância de militante da base do PSOL, me arrisco a propor que, sem abrir mão da luta pelas premências imediatas no combate à pandemia e no atendimento material das camadas mais vulneráveis da população, a direção do meu partido entre em conversa franca, imediata, com os segmentos da esquerda petista, um grupo de importantes nomes históricos da legenda que preconizam formação de frente de esquerda, anticapitalista, assim como as demais legendas do campo que não estejam comprometidas com a candidatura Ciro para a elaboração não de longuíssimos e entediantes documentos programáticos que só pesquisadores acadêmicos perdem tempo de ler até o final, mas sim de 5 pontos básicos para uma aliança tática condicionada ao objetivo estratégico de desconstrução do atual regime hegemonizado pelo grande capital.
5 pontos a serem consideradas na ordem de prioridades pelo próprio colegiado, onde devem também estar presentes as lideranças de movimentos sociais mais combativos. 1. Reforma tributária, apontando fim de isenções ao grande capital, lucros e dividendos de pronto, e revisão da escala de cobrança de imposto de renda das pessoas físicas, impondo uma progressividade que favoreça os que vivem de salários baixos e médios. 2. Reforma política que corrija as distorções de representação no distorcido estabelecimento de teto e piso por Estado. 3. Intervenção sobre a regulamentação das concessões públicas ao funcionamento dos bancos privados. 4. Revisão das concessões em privatizações de áreas estratégicas. 5. Revisão dos pacotes de contrarreformas antissociais concretizadas pelos governos gerados na esteira do golpe de 2016. Sugestões, é claro, que ofereço sem nenhuma pretensão de serem plenamente acatadas. Apenas sugestões que me ocorrem de pronto. O candidato, questão fundamental. Que se apresentem os nomes, sem condicionamentos prévios em torno de Lula, para que não embarquemos na armadilha imobilizadora da campanha de 2018, onde o verdadeiro candidato do campo só foi anunciado poucos dias antes da reta final. A campanha para a Prefeitura de São Paulo, assim como a forma como se desenvolveu e se concluiu, não pode deixar de colocar sobre a mesa o nome de Guilherme Boulos. É o que pensa esse militante de base, espaço onde o livre pensador tem todo o direito de manifestação e onde a rejeição a todos os segmentos da direita reacionária, da mais explícita à mais dissimulada, é um ponto de unidade incontestável. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite, obrigado a Celeste, a toda a equipe do Faixa Livre. Henrique, eu quero te agradecer por novamente você dialogar aqui conosco no programa. Henrique, as eleições para a definição da mesa diretora da Câmara dos Deputados continuam dando o que falar, e assim seguirá por um bom tempo. Depois de toda aquela polêmica criada pelo presidente Arthur Lira, invalidando o resultado da primeira votação para a mesa diretora, o deputado do Progressistas acabou entrando em acordo com a oposição e os nomes foram escolhidos. Restou para a centro-esquerda apenas a segunda secretaria,
que ficou com a Marília Reis, do PT de Pernambuco. Quase todos os demais cargos foram divididos entre os aliados do Jair Bolsonaro. E essa não é ainda a pior parte, hein? Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Como é que você analisa não só a escolha dos cargos da mesa diretora da Câmara, um tema que poucas vezes se discutiu com profundidade no nosso país, para mostrar o tamanho do problema em que estamos colocados, mas também a própria chegada do Arthur Lira à presidência da Câmara, Henrique? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa analisar o que é o Congresso Nacional hoje. Não é? Já de um tempo, eu situo, pela minha memória, o marco que criou as condições para o surgimento disso que hoje se chama Centrão, né, foi exatamente durante o governo Sarney, quando o presidente da República comprou votos com emissoras, canais, né, liberação de emissoras de TV e de rádio para parlamentares, comprou mais um ano do seu mandato. O mandato do Sarney, inicialmente previsto para 4 anos, pulou para 5 anos naquela votação. Eu creio que ali foi um divisor de águas, porque ficou muito evidente para a sociedade e para os parlamentares, não é, que era possível negociar qualquer coisa dentro do Congresso Nacional. Não é? E de lá para cá, o que a gente viu na política brasileira? Depois de um período de auge, de ascensão, de retomada do debate político, de organização partidária, com o fim da ditadura militar, né, nós vimos a partir dali uma institucionalização da pilantragem. Quer dizer, eu não gosto muito desse discurso moralista, né, que coloca todos na vala comum da corrupção. Mas vamos analisar o que são esses partidos políticos, 90% desses partidos políticos estão aí registrados. Né? O que é que você conhece de republicanos, progressistas, Avante, Partido Popular? O que são essas siglas, na verdade? Não é? Quem são os seus dirigentes máximos? Que proposições eles fazem? O que eles oferecem à sociedade, não é, enquanto um programa, enquanto projetos, para uma situação como essa que a gente está vivendo hoje? Absolutamente nada. Não é? São, na verdade, grupos que se formaram, não é, para disputar essa casta de 513 deputados em Brasília e 81 senadores. O sistema político que a gente tem, que é bicameral. Então, o que se passou na eleição aí do presidente do Congresso, do presidente da Câmara e o presidente do Senado, foi mais um episódio, né, de afirmação dessa política de compra de votos, né, que vem acontecendo há vários governos, de uma maneira mais escancarada ou não, com cargos, com verbas, com emendas parlamentares, não é? E que desemboca nisso que a gente tem. Quer dizer, você tem não só um presidente que tem, o presidente da Câmara, que tem processo em andamento do Supremo Tribunal Federal, de todas as matizes, corrupção, lavagem de dinheiro, rachadinha, formação de empresas de laranja. Esse é o perfil do Arthur Lira, o novo presidente da Câmara dos Deputados. E o do Senado é de uma família rica de empresas de transporte de Minas Gerais e tudo mais. Então, assim, é uma turma que não oferece absolutamente nada em termos de projeto político, soluções para os problemas nacionais. Né? Vive como uma casta em Brasília. Né? E isso está se reproduzindo nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores em todo o país. Para que se combata isso, é preciso que tenha um governo que tenha um mínimo de independência e coragem para levantar uma reforma política. Né? É preciso estrangular, né, todos os privilégios que foram se forjando a partir de anos e anos, lamentavelmente, né, a revelia dos interesses da sociedade brasileira. O problema não é moral, o problema é político. Né? Nós temos uma classe dominante altamente corrompida e corrupta e corruptora ao mesmo tempo, que vive, né, e alimenta essa gente toda, e temos aí os seus representantes, ou representantes diretos e indiretos, né, no legislativo. Lamentavelmente, evidente que existem exceções, não é? Um grupo minoritário de parlamentares
que ainda procura discutir ideias, projetos, programas para a sociedade, saídas e soluções. Mas o que a gente assistiu foi isso, não é? E aí você vê Bia Kicis, essa turma toda aí ligada ao Bolsonaro, que deve ocupar cargos importantes ou postos importantes nas comissões dentro da Câmara dos Deputados. A outra questão, Anderson, desculpe me estender nessa pergunta, mas ela pede isso, foi o fracasso total dessa tática política do centro-esquerda, eu vou chamar de oposições, de se submeter, né, aos liberais ou ultraliberais, vamos chamar assim, comandados pelo senhor Rodrigo Maia e o senhor Baleia Rossi, né? Eu até fiz um artigo no meu blog, chama Baleia Encalhou e afundou as oposições. Né? Isso foi um blefe, porque é evidente que já há algum tempo o Rodrigo Maia sabia do esvaziamento da sua capacidade de articulação política no Congresso Nacional, ele que alimentou e foi líder desse Centrão, diga-se de passagem, né? Porque o Centrão ele se move por interesses imediatos. Apareceu o dinheiro, apareceu o cargo, apareceu dinheiro em emendas parlamentares, está tudo bem. É com esse que eu vou. Né? Isso é Centrão. Então, não adianta chorar, emoção e não sei o que, etc. A verdade é a seguinte, a candidatura Baleia Rossi foi um blefe, né? E mostrou a fragilidade, por sua vez, duas coisas. Mostrou a fragilidade desse tal novo centro, incensado pela Rede Globo, formado pelo DEM, MDB e PSDB. Vários parlamentares desses partidos abandonaram o barco e aderiram ao oba-oba do Centrão na hora H. Não é isso? Então mostrou essa fragilidade. Ao mesmo tempo, mostrou o fracasso dessa tática política das oposições de submeterem, não é, a essa candidatura, não é, desse bloco ultraliberal aí do MDB, PSDB e DEM, capitaneado pelo Rodrigo Maia na figura do Baleia Rossi. Eu creio que é isso que a gente pode tirar desse processo, que vai representar, evidentemente, não é, mais prejuízo para a nação, para o povo brasileiro. Com todo esse pacote que eu citei, Henrique, o presidente aproveitou para colocar como prioridade do governo no Congresso a aprovação daquelas chamadas pautas de costume que os seus apoiadores tanto demandam. Entre elas estão o excludente de ilicitude, que exime de punição militares que estiverem em operações de garantia da lei e da ordem, a regulamentação da educação domiciliar, bem como a flexibilização para compra, porte e posse de armas. A tendência é que esse retrocesso civilizatório que vivemos, Henrique, se amplie ainda mais. Existe uma série de projetos que até então eram vistos de maneira marginal, não é, na pauta do Congresso Nacional e que certamente serão colocados, não é, essas pautas de costumes, etc. e tal, e que avançam em proposições que, se aprovadas, podem trazer mais prejuízos aí para a sociedade brasileira. Eu citaria uma outra, que é a tentativa de subordinar as polícias militares, não é, a um comando centralizado no governo federal. Inclusive com a criação de um oficialato, né, na Polícia Militar, um negócio extremamente complicadíssimo, né? Mas, enfim, isso tem um objetivo, né, Anderson? Eu acho que, junto com esse liberou geral das armas, já temos aí registrado a venda de mais de 1 milhão de armas desde que se aprovou aquele projeto que libera ou facilita a compra de armas aí no mercado. Isso tudo vai criando, do meu ponto de vista, né, o caldo favorável, né, para a consolidação de uma alternativa de força, né, do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Isso está muito claro depois aí da eleição da derrota do Trump, quando essa turma de extrema-direita, né, e o Bolsonaro foi um dos expoentes disso, levantou a dúvida em relação aos processos democráticos. No Brasil, ele falou das urnas eletrônicas, etc. e tal, para questionar o resultado das eleições dos Estados Unidos. E já levantou a lebre para 2022, né?
Então, eu acho que é bom as oposições ficarem aí atentas, né, e as poucas organizações e personalidades que ainda restam no judiciário, no legislativo, as organizações da sociedade civil, as organizações democráticas, os sindicatos, as organizações da juventude, os movimentos populares. É bom ficar atento, não é? Com essas medidas que vão se acumulando no campo de facilitar o acesso a armas, submeter forças policiais, não é, ao governo federal. Nós tivemos recentemente, claro, vamos guardar as devidas proporções, o golpe da Bolívia, que foi que teve como seu fiel aí da balança forças policiais, muito mais do que forças militares. Então vamos ficar atentos a isso, porque nós temos ainda, pelo jeito, lamentavelmente, 2 anos de mandato do Bolsonaro, a não ser que as coisas mudem, né? O andar da carruagem é esse. Então é bom ficar esperto, é bom ficar atento, porque essa saída, essa solução autoritária nunca deixou de estar no horizonte da extrema-direita. Ainda mais se a situação econômica se radicalizar, não é, com a falta do auxílio emergencial, com o aumento do desemprego e do subemprego, enfim, o que a gente está assistindo aí desde o início do ano, não é, para cá. Então, eu acho que é preciso ficar bastante atento, não é, em relação a essas medidas que podem ser aprovadas no Congresso Nacional nessa correlação de forças. O detalhe, Henrique, é que eu nem citei ainda a situação caótica que o país atravessa com a pandemia de Covid-19. Quase 230 mil mortos. Chegamos ao ponto de termos brasileiros morrendo asfixiados pela doença e as vacinas seguem como artigo de luxo por aqui. Tudo por conta desse projeto genocida que está colocado, que sempre negou a doença, arrumou crise diplomática com os principais produtores de insumos para os imunizantes, que são os chineses, e agora mais essa. O governo federal excluiu de uma medida provisória editada em janeiro um trecho que facilitaria a aquisição de vacinas desenvolvidas pela Pfizer, onde o governo se responsabilizaria por eventos adversos causados pela vacina. Cláusula essa que é exigida pelo laboratório. O quadro só piora, Henrique. Olha, Anderson, nesses dias agora a Anvisa se reuniu e decidiu liberar, né, da chamada terceira fase de pesquisas a vacina Sputnik, né, a vacina russa. E eu creio que isso vai acontecer com outras vacinas também. Primeiro porque nós estamos numa situação de emergência, né, para enfrentar uma pandemia que tem causado mortes, e o Brasil é o segundo colocado nesse ranking lamentável, né, de mortes por Covid-19 no mundo. Nós temos essas variantes, a variante aí de Manaus, que parece ser mais resistente, mais perigosa e até mais letal que o vírus original da Covid-19. Então, essa urgência está colocada. Mas o que eu acredito que determinou isso não é nem a vontade, não é, do Ernesto Araújo, nem do Bolsonaro. Você vê as caras deles, você vê que eles estão completamente assim, fora de... tipo peixe fora d'água, não é, nessa circunstância toda. O que é que está levando a essa atitude da Anvisa, enfim... além do reconhecimento da sociedade, da necessidade da vacinação em massa, o empresariado brasileiro, não é, ele já percebeu que para alcançar uma condição de certa normalidade, retomada de produção, ele vai precisar vacinar o seu trabalhador. Então, essas iniciativas começaram através de um grupo de empresas que queriam comprar vacina, né, enfim, com laboratórios internacionais, etc. e tal, que são, obviamente, condenáveis, não tenha dúvida, mas elas sinalizaram para isso. E, recentemente, o presidente do Itaú, né, um dos grandes líderes do Itaú e do pessoal do mercado financeiro, levantou a voz para dizer que o governo Bolsonaro estava muito devagar, né, no processo de vacinação. Então, há um interesse,
das classes dominantes, no sentido de que o processo de vacinação avance de forma mais rápida. Por quê? Porque é preciso, do ponto de vista deles, os seus interesses, logicamente, né, dos interesses desses grupos minoritários, avança a retomada da produção, etc. e tal. Nada mais do que isso. Ainda bem que, de alguma maneira, isso força o governo, não é, a adotar outras medidas, não é, e a facilitar, não é, o processo de registro das vacinas aí de outros laboratórios também. Sabe uma coisa que eu acho curiosa, Henrique? É esse discurso da mídia dominante de que há uma enorme divisão do povo brasileiro. Esse pessoal dos grandes veículos de imprensa há anos alimenta essa divisão, promove esse fla-flu que está colocado, criminalizando a atividade política, atendendo à retórica ultraliberal, romantizando a precarização do trabalho, chamando de empreendedor aquele brasileiro que se vê obrigado a trabalhar por conta própria, sem qualquer tipo de garantia, por não achar uma vaga no mercado formal. É criminosa essa retórica, Henrique. Anderson, esse discurso da mídia empresarial, Rede Globo e, enfim, tendo a Rede Globo à frente e tal, na verdade ele está furado, né? Porque a gente olha a realidade da sociedade brasileira, você chamar o pipoqueiro da esquina, né, o vendedor de cachorro-quente, né, o vendedor de quentinha de empreendedor, é uma piada de mau gosto, né? Porque tudo que ele faz, na verdade, é por iniciativa para a sobrevivência. Ele não tem, na maioria dos casos, não tem nenhum planejamento e, sobretudo, ele não tem crédito. Ele não tem crédito popular. Então, com isso, na verdade, isso é uma coisa, é só um discurso, é só um rótulo, né? É uma tentativa de ganhar a sociedade para a possibilidade de todos serem felizes numa sociedade extremamente desigual, sem apoio, sem estrutura nenhuma para empreendimento. Não tem apoio para as pequenas empresas, às vezes até para as médias. Imagine para o microempreendedor ou para o vendedor de cachorro-quente, vamos chamar assim. Então isso tudo é uma quimera, né? Isso vai se esfumaçando na medida em que o que produziu esse discurso, esse fla-flu, como você chama, na verdade, esse discurso, esse acirramento, não é, contra os avanços que a sociedade brasileira obteve em alguns anos passados, não é, com todas as restrições que possa ter os governos aí do PT, suas limitações, na verdade produziu o Temer e que produziu o Bolsonaro. Quer dizer, nós vamos ladeira abaixo. Não é? E essa mídia, ela insiste que a solução é ampliar as reformas. E que reformas? Reformas que levam as conquistas, os poucos direitos e benefícios que os trabalhadores e o povo brasileiro ainda têm, não é, para o buraco. Eles não estão falando de reforma tributária para taxar as grandes fortunas e o grande empresariado, sobretudo o sistema financeiro. Não é? Eles não estão falando em reforma administrativa para melhorar o serviço público, ampliar a oferta de empregos dos servidores, melhorar as condições de trabalho, não é? E oferecer melhores serviços para a população. Ao contrário. Não é? Então, é um discurso que não se encaixa mais na realidade há muito tempo. Não é? E produz como resultado esse governo esquizofrênico de extrema-direita do Jair Bolsonaro. Então, a crítica da mídia empresarial, tendo à frente a Rede Globo, ela é um tanto esdrúxula, porque ela critica o Bolsonaro pela forma, mas na essência com Paulo Guedes dá, né? Com as medidas ultraneoliberais, com privatizações, né? Esse é o projeto. Né? E isso, na essência, é o que defende o senhor Maia, o senhor Rodrigo Maia, né? O senhor Baleia e o pessoal do PSDB, desse novo centro que a Rede Globo inventou. Na verdade, sempre foi gente de direita. Mas como a gente está se acostumando, lamentavelmente, com o discurso e prática de um governo de extrema-direita, né? Muita gente fica, inclusive, com dúvidas em relação à postura desses senhores. Mas é isso, né? É uma esquizofrenia. Eu gostaria de abordar com você também, Henrique, o fim da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, algo que já vinha se desenhando há algum tempo e foi formalizado essa semana.
Uma parte dos procuradores no Paraná seguirá nos casos relativos à operação, integrando o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, enquanto a maioria deles não terá mais dedicação exclusiva. Longe de mim defender aqui a Lava Jato, Henrique, mas surpreende a mudança de discurso do ex-capitão, que pregava o combate à corrupção durante a campanha, trouxe o Sérgio Moro para o governo e agora toma essa atitude por intermédio do Augusto Aras. Seria parte do efeito Centrão, Henrique? Ô Anderson, não nos enganemos, né? Na verdade, essa Operação Lava Jato pegou muita gente aí no atacado, aliados do governo do Lula, enfim, gente do MDB, gente de outros partidos, etc. e tal. Tem suas ramificações, nós temos uma delas aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas, na essência, né, a Operação Lava Jato ela foi montada com o objetivo de impedir a candidatura do Lula. E eu não estou aqui defendendo o Lula, não, né? Mas, enfim, eu defendo o direito do PT e do Lula em particular de se lançar candidato em 2018. Né? Era esse o objetivo, e eu acho que os diálogos essenciais de todo esse negócio aí da Lava Jato, que veio à tona com as matérias do Intercept Brasil e agora foram liberadas aí na íntegra pelo ministro Supremo Lewandowski, né, para desespero do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e essa turma todos os procuradores, né, da República, vinha com esse objetivo. O objetivo era tirar o Lula da parada, né? Eles sabiam que o único candidato que teria condição, né, com todas as suas limitações, de enfrentar e derrotar o Bolsonaro, né, ou o candidato que viesse a galvanizar esse sentimento aí, anticorrupção, etc. e tal, que no caso foi o Bolsonaro, né, depois de um governo Temer completamente um fiasco que foi, o Temer saiu com popularidade risível no final do seu governo. Então o objetivo era esse, não vejo, dizer, e agora, quer dizer, o Moro vai para o governo do Bolsonaro como uma espécie de fiador, né? Fiador da luta contra a corrupção. Vai lutar contra o quê agora? Né? O objetivo não era impedir que a extrema-direita chegasse ao governo. Não era. O objetivo, claro, era esse, era um objetivo político. Não há base legal, né? Não há base legal alguma para processar o presidente da República e impedir que ele se candidatasse a partir de sítio, de não sei aonde, pedalinho, triplex, essas bobagens todas. Né? Assim como não havia, em 2016, fundamento legal nenhum, né, de pedalada fiscal. Isso já foi, inclusive, esclarecido pelo Tribunal de Contas da União e tudo mais. Não havia fundamentação legal para interromper o mandato da presidente da República, no caso a Dilma Rousseff. Então, isso tudo foi um processo, um projeto que foi alimentado pela grande mídia empresarial brasileira, não é? Então, quer dizer, o problema é que você cria o monstro, depois, como é que vai botar a coleira no monstro, não é? Henrique, aqui no Rio de Janeiro, algo que chama a atenção de todos nós é o aumento da violência, especialmente aquela empregada pelos agentes de segurança pública. Tivemos a morte de mais uma criança, a pequena Ana Clara, de 5 anos, em Niterói, vítima de um disparo supostamente efetuado por um policial militar. Também aquela operação em favelas da região de Quintino, na zona norte da capital, que provocou 10 mortes. O governador mudou, Henrique, mas a política do tiro na cabecinha continua. Bom, nós até já abordamos um pouco essa questão da violência, das forças policiais, mas eu acho que esses dois casos que você cita reforçam a necessidade da sociedade ficar vigilante. Porque o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos já há algum tempo aqui no Rio de Janeiro, e acredito que isso está se alastrando para todo o Brasil, nós estamos nos acostumando, não é, a banalizar a morte. E a morte a partir das forças de segurança, a partir de ações das forças de segurança. Ora, é bom lembrar que não existe na Constituição brasileira, pelo menos até agora, não é, o direito de matar. Não existe. Não é?
E os policiais, eles deveriam, segundo do meu ponto de vista, deveriam ter uma formação de respeito à legislação, de respeito à lei, né? E, no caso da menina, já não é a primeira vez, crianças, muitas foram baleadas em 2020, e agora começamos a ter o mesmo caso com essa menina de Niterói, de 5 aninhos, não é? Em mais uma intervenção aí autoritária, né, de policiais descontrolados, sem nenhuma preparação. Agora, o problema maior, e esse outro caso agora também lá em Quintino, onde, pelo que me parece, há uma disputa entre tráfico e milícia, né, e, estranhamente, a intervenção da Polícia Militar gera aí 10 óbitos, né, 10 mortes de pessoas acusadas de ligação ao tráfico, né? No entanto, o que se sabe de combate da Polícia Militar do Rio de Janeiro a milícias é zero. Temos até algumas iniciativas que foram tomadas recentemente pela Polícia Civil, né, através de inquéritos e tudo mais, em relação às milícias, particularmente essa milícia do ECO. A gente não sabe bem ainda localizar isso, que importância isso tem, mas algumas medidas e iniciativas foram tomadas para combate às milícias pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Agora, a Polícia Militar, a gente não conhece nenhuma intervenção com tal brutalidade, né, um tamanho poder de fogo para combater miliciano, né? Então, assim, é bom ficar vigilante, porque essa banalização, né, da morte provocada por ações policiais vai gerando cada vez mais autoridade, né, e autoritarismo para aqueles que deveriam cumprir a lei, né? Acho que é importante a gente observar isso, como isso vai criando, não é, um clima na sociedade de que, como não há como enfrentar, né, nem tráfico, nem milícia, nem uma série de outras questões aí, tudo mais, pelo caminho da lei, então vai na força mesmo, né, vai na força bruta, e esse processo é claramente seletivo. Nós não podemos nos iludir, né? E o drama da água com gosto e odor provocados pela geosmina voltou a nos afetar, Henrique. Parece que é só chegar o verão para que os moradores do Rio recebam essa surpresa nas suas torneiras. O governo do estado diz que a substância não é tóxica, mas é impossível beber uma água com cheiro desagradável, Henrique. As pessoas, mais uma vez, estão sendo obrigadas a comprar água mineral para beber e cozinhar. Já se sabe qual é a origem do problema, mas por que não se toma uma atitude para resolvê-lo? Falta vontade política? Isso tudo é para baratear o preço de concessão da SEDAI? Por que essa falta de ação do gestor público, Henrique? Anderson, acho que a tua pergunta ela já traz um pouco da resposta, né, desse processo todo. Nós tivemos a tal crise da geosmina faz um ano. E agora repete-se a crise da geosmina. Isso prova o quê? Que os gestores da SEDAI, notadamente a turma do pastor Everaldo, né, vamos ser claros, aquele pastor Everaldo, amiguinho da dona, como é o nome dela? Benedita da Silva, que foi quem o levou para dentro do Palácio Guanabara, não é? Que foi quem o levou para o PT, depois ele tomou o caminho próprio e tudo mais. Mas, enfim, essa turminha do pastor Everaldo, que comandou a SEDAI por um bom período, eu não sei se ainda continua à frente ou por trás da gestão da Companhia Estadual de Água e Esgoto, não é? É uma política, isso é proposital, eu não tenho dúvida disso, não é? Quando se quer privatizar alguma companhia, alguma empresa, não é, no Brasil, o caminho, a receita é sempre essa: estrangular financeiramente, arrebentar com o seu corpo funcional. Afastou-se um monte de técnicos qualificados, experientes, não é? Que se formaram ali na SEDAI, que conhecem os problemas, não é? E foram substituídos por figuras aí que estão muito mais ligadas a esse projeto de destruição da SEDAI. Então, há uma responsabilidade política por isso. Eu não tenho dúvida em relação a essa questão, não é? Não é possível que a gente tenha exatamente o mesmo problema um ano depois,
não é? E as ações de governo. E chegamos ao cinismo, quer dizer, o presidente da SEDAI diz o seguinte: não, a água está tranquila para beber, para usar, para lavar louça, para, enfim, lavar roupa, para tomar banho. Né? É evidente que ele não dá demonstração disso. Se você pegar hoje um copo de água, né, que sai das torneiras aí, em vários bairros do Rio de Janeiro, e botar na frente dos técnicos da SEDAI, do presidente da SEDAI, na frente das câmeras, eu quero ver se eles vão beber. Eu quero ver se eles vão dizer que está com um cheirinho bom, um perfume. Né? Então, isso é um projeto cínico, descarado, para acabar. E o problema é o seguinte, na verdade, veja, como é que vai funcionar essa privatização da SEDAI? Em primeiro lugar, todos os municípios, porque a SEDAI é uma companhia estadual, mas ela abastece vários municípios do Rio Grande Rio, não é? Então, para poder haver o processo de privatização de uma maneira mais larga e completa, todas as prefeituras vão ter que aderir a esse processo. As prefeituras que não aderirem a esse projeto de privatização não terão investimento garantido. Veja só como é o processo. Não terão investimento garantido do governo federal no sentido de melhorar o serviço de abastecimento de água e esgoto nos seus municípios. Então, já temos os prefeitos reféns desse processo. Alguns que possam resistir ou que queiram, que eu acho que são muito poucos. Né? Depois você tem o quê? O que prevê o processo de privatização? Né? A captação e limpeza da água, por exemplo, vai continuar a ser feito pela SEDAI. Vai continuar a ser feito pela SEDAI. Que, aliás, tem know-how para isso. Tem qualificação para isso. Porque se você pegar a água eu digo isso para todo mundo, pega a água do Rio Guandu, chegando aqui no Rio de Janeiro, ali próximo aos reservatórios e tudo mais da SEDAI, pega e vê a cor e o cheiro. E depois você pegar aquilo que passou pelos reservatórios e transformar em água cristalina, capaz de ser usada não só para beber, mas para, enfim, várias outras questões, tomar banho, higiene pessoal, etc. É um trabalho seríssimo. É um trabalho seríssimo. Então a SEDAI vai continuar fazendo o trabalho que ela sempre fez, que não está fazendo agora propositalmente, pelos atuais gestores que estão lá. Não é? E a parte de distribuição, né, e arrecadação vai para as empresas privadas. Ou seja, isso é um maná. É a mesma lógica das empresas de abastecimento de energia elétrica. É a mesmíssima lógica. Né? Com um agravante. Todos esses serviços que foram privatizados, com promessa de que melhorariam e teriam tarifas mais baixas, foi o contrário. Os serviços continuam muito ruins e até piores, né, vários deles, e com tarifas ainda maiores. Olha, muitas vezes, né, é possível que serviços fornecidos por empresas estatais ou estaduais não sejam os melhores, mas pelo menos você tem com quem reclamar. Agora, quando estão na mão de empresas privadas, meu amigo, você vai ter que entrar na justiça, tem a agência reguladora que está no bolso deles, essas coisas que a gente conhece do Brasil, né? Eu queria terminar, Henrique, abordando a situação caótica dos transportes aqui no Rio de Janeiro. Os motoristas do BRT, aquele sistema de ônibus expresso, paralisaram seus trabalhos na última segunda-feira, cobrando o pagamento de salários. O Estado tem uma malha de transportes precária, Henrique, que não atende nem a população, tampouco os profissionais. Há de se considerar que a tarifa dos ônibus está congelada há 2 anos por decisão judicial. As empresas enfrentam uma crise financeira grande, mas esse problema no transporte público aqui no Rio já vem de longe, Henrique. Você enxerga alguma solução? Bom, Anderson, esse é outro caos, né? E aqui no Rio de Janeiro, com algumas particularidades. Em primeiro lugar, nós não exploramos todo o potencial, por exemplo, do serviço de barcas na Baía de Guanabara, né? O que nós temos hoje? Um serviço porco feito pela Barcas S.A. para a Ilha do Governador, parece que vai ter uma nova concessão aí, tão ruim que está, né? O serviço razoável que é feito, né, da Praça 15 até a Praça do Araribóia em Niterói, Rio-Niterói,
um serviço porco para Paquetá. Outro dia o pessoal de Paquetá, né, parece que uma barca não saiu, perdeu a barca, acabou. Vai dormir lá no terminal, onde você quiser, das poucas barcas que a gente tem. E aquele serviço de charitas que está parado, não é, que custa o olho da cara, que foi feito para, não é, para executivo lá de Niterói, ou que mora em Niterói, poder pegar, paga, acho que é 14, 17 reais, um negócio assim, por viagem. Não é? Então, assim, nós temos um potencial enorme para usar a Baía de Guanabara para fazer linhas diretas, né, de acesso, não só de São Gonçalo, Itaboraí, mas também da Baixada Fluminense, de Caxias, né, para o Rio de Janeiro ou para Niterói, enfim, e não se explora isso. O trem, a gente sabe como está, na malha ferroviária do Rio de Janeiro, até sofreu uma certa renovação, né, das suas composições com dinheiro do BNDES, diga-se passagem, né, também privatizada, né, o sistema está privatizado, o metrô com muitas limitações no Rio de Janeiro, e as linhas de ônibus. Veja que todas elas se sobrepõem praticamente, né? As linhas de ônibus, na verdade, a gente sabe, todos os técnicos dessa área cansaram já de dizer que a saída para o transporte de massa é o transporte sobre trilhos. É o mais duradouro, é aquele que comporta mais gente e é mais barato, né? Mas as direções políticas, os sucessivos governos no Rio de Janeiro, sempre adotaram, né, vista grossa e até apoio, né, ao transporte rodoviário. 70% das pessoas que são transportadas aqui na região metropolitana do Rio são por ônibus urbanos. Então, o que acontece? Nós estamos na contramão. O que é preciso fazer, eu acho que qualquer governante razoável sabe, é preciso ter um plano viário no Rio de Janeiro. Um plano que pegue as principais linhas, pegue as principais artérias da região metropolitana. Não dá para pensar hoje transporte no Rio sem pensar um transporte junto com Niterói e São Gonçalo, porque muita gente trabalha por aqui. Não dá para pensar num transporte aqui na cidade do Rio de Janeiro de qualidade, sem pensar a sua ligação com a Baixada Fluminense e toda a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso que se fez de BRT foi um arremedo, não é? Com muito dinheiro que rolou na época, não é? Montaram essas estações, hoje você tem mais de 50 estações que estão simplesmente abandonadas. E os empresários de transporte dizem, olha, nós estamos tendo prejuízo. Pô, muito bem, mas não apresentam as planilhas. Até hoje eu não vi, desculpa a piadinha, né, tola, né, mas você não vê cabeça de bacalhau, enterro de anão e planilha de empresa de transporte. Isso não aparece, nunca apareceu. Não se sabe que prejuízo é esse. Talvez seja um lucro menor, vamos admitir, porque as pessoas não pararam na cidade do Rio de Janeiro e adjacências, não pararam de se transportar para ir para o trabalho, né? De maneira nenhuma, durante essa pandemia. Aliás, esse é um dos focos de transmissão, a gente vê como continuam cheios os transportes do Rio de Janeiro nas horas de pico. Então, quer dizer, o que é preciso fazer é ter coragem política, independência política, coisa que nem o governador do estado, nem o prefeito do Rio de Janeiro e os prefeitos da região metropolitana têm, porque estão subordinados aos interesses dessa gente aí, da FETransport, e Rio Ônibus e etc. e tal, né? Então, é preciso ter independência, fazer um plano. Esse plano é um plano de imediato, porque isso demora um tempo, mas você tem que expandir o trem, você tem que expandir o metrô do Rio de Janeiro, né? Você tem que buscar formas de evitar a quantidade de veículos particulares transitando pela cidade, pela região metropolitana, e oferecer um transporte de qualidade a um preço razoável, né? Henrique Acker, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Bom, Anderson, eu agradeço a você, a Celeste, Natália, toda a equipe aí do programa Faixa Livre, aos ouvintes principalmente, né, aos interespectadores e a toda a turma da Band, né, por mais uma vez esse convite. Estamos aí, sempre que for possível e necessário. Um grande abraço. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia. Oi, Anderson, bom dia, tudo bem? Muito obrigado por mais um convite para estar aqui no programa. E mais uma vez um grande abraço a toda a equipe, ao Paulo, a Celeste, ao Cid, a você. Aliás, parabéns pelo seu recente aniversário, muitos anos de vida, muita saúde. E é um prazer poder conversar mais uma vez com nossos ouvintes sobre temas relevantes do ponto de vista político e jurídico. Estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Bernardo, por mais uma vez você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Bernardo, eu queria começar a nossa conversa hoje falando a respeito dessa situação da pandemia no país e a responsabilização do governo federal em relação ao agravamento da crise. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, no caos sanitário do Amazonas, após pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com base em uma representação do Partido Cidadania, autorizado pelo Supremo. Você julga como correta essa investigação, Bernardo? Como é que ela deve se dar e que efeitos pode produzir? Anderson, a investigação é correta no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro da Saúde, ele é o gestor, ele é o gestor responsável por toda a direção superior do Sistema Único de Saúde. E num sistema de cooperação entre os diversos entes federados, era ele que tinha que estar coordenando as respostas relativas à pandemia. A saúde pública é área de atuação comum de competência de todos os entes e ela deve se dar por meio de uma coordenação de ações. Então, o Ministério sabia que existiam indícios fortes para ser, no mínimo, econômico, de que podia faltar oxigênio em Manaus diante do crescimento do número de internações. Na representação do Procurador-Geral da República, pela abertura de inquérito, existe a imputação de indícios de crime de prevaricação, de retardar ato de ofício ou deixar de praticar que deveria fazer, assim como indícios de improbidade administrativa, tá? Há uma discussão antiga se ministro de Estado responde por improbidade ou se ele comete crime de responsabilidade, tem que ser julgado dessa forma, por esse motivo, no âmbito no âmbito do STF, enfim. O Procurador-Geral da República abriu uma representação por crime comum e imputou ato de improbidade. Então, nesse caso específico, vai ser aberto um inquérito que é presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal vai fazer as diligências necessárias. Tá? A investigação é correta, ela evidencia cada vez mais a inaptidão, a incompetência, o descaso, a negligência, beirando o criminoso do ministro da Saúde, o general Pazuello, mas estrategicamente preserva a figura do presidente da República e, estritamente falando, quem tinha que tomar as providências e realizar os atos de gestão era o ministro da Saúde. Talvez o presidente responda de uma forma indireta, mas num primeiro momento não haveria uma responsabilidade criminal própria dele. Então o inquérito está correto e é uma forma também de preservar a figura do presidente Jair Bolsonaro. Mas entendo que deve continuar e ele vai ser agora desenvolvido no próprio Supremo Tribunal Federal. Se ao final o ministro for indiciado, serão encaminhadas as conclusões da investigação para que seja proposta uma denúncia pelo Procurador-Geral da República, ok? Num primeiro momento é um ato ruim, mas por outro lado, se o Procurador-Geral da República é um ato ruim para o ministro, melhor dizendo, mas se o Procurador-Geral da República tinha certeza da existência dos crimes, já poderia oferecer a denúncia direto. Digamos que ele preferiu ganhar tempo, ainda que a investigação em si seja correta. O que chama a atenção, Bernardo, é justamente a atuação do Augusto Aras nesses casos.
O advogado André Barros recorreu do arquivamento no STF de uma notícia-crime contra o Jair Bolsonaro por genocídio na sua atuação durante a pandemia. Foi justamente o Procurador-Geral da República quem havia determinado esse arquivamento. Bom, parece que temos aí decisões distintas do PGR conforme o alvo da investigação. Não por acaso, um relatório da Transparência Internacional apontou para uma proximidade excessiva entre o Aras e o presidente. Isso me parece algo extremamente preocupante, Bernardo. Anderson, a gente já teve a oportunidade de comentar em outras situações. O Procurador-Geral da República é um cargo político e Augusto Aras foi escolhido fora da lista tríplice organizada pela classe dos Procuradores da República. Então, ele foi escolhido pela sinergia, pela simbiose, pela proximidade que tem com Jair Bolsonaro, e para Jair Bolsonaro ele não tem decepcionado. Ele tem decepcionado quem preza pelos valores mais elevados e pelos princípios republicanos que orientam a nossa Constituição e a nossa ordem jurídica. É interessante que nunca a responsabilidade recai sobre o presidente, ela sempre recai sobre outros subalternos. Mesmo o inquérito que foi aberto para apurar as alegações do ex-ministro Sérgio Moro, o foram para averiguar se não haveria denunciação caluniosa de Sérgio Moro. O que ele está dizendo é grave. Se ele tiver razão, é um crime grave do presidente, mas se ele não tiver, denunciação caluniosa. Então, ambos são ao mesmo tempo investigados. Em diversas circunstâncias e ocasiões, a Procuradoria-Geral da República ou se omitiu de responsabilizar o presidente ou transferiu essa responsabilização para um de seus auxiliares, um de seus ministros, um agente público de menor envergadura. Isso mostra, claro, a necessidade de preservar a figura do presidente no cargo e, infelizmente, é resultado do próprio processo de escolha de como Augusto Aras se tornou Procurador-Geral da República. Agora, se o Procurador-Geral age para proteger o Jair Bolsonaro, Bernardo, os seus pares pressionam pelo processamento do presidente da República. Um grupo de 6 ex-integrantes da PGR, entre eles Cláudio Fonteles, Débora Duprá e Paulo de Tarso, apresentaram um pedido ao Augusto Aras para que ele ofereça denúncia ao Supremo contra o presidente pela conduta dele no enfrentamento da pandemia. O documento afirma que há elementos de que Bolsonaro cometeu o crime de favorecer a disseminação de epidemia, previsto no Código Penal e cuja pena é de 5 a 15 anos de prisão. Duas coisas, Bernardo. Você concorda com essa tese de que houve crime comum cometido pelo ex-capitão? Eu ouvi dizer que essa argumentação dos ex-procuradores foi muito bem elaborada. Sem entrar no mérito da qualidade da argumentação apresentada pelos ex-procuradores gerais, mas eu acho muito sintomático que 6 ex-procuradores gerais tenham se organizado para assinar uma nota, só deixando claro que Débora Duprá, ela foi procuradora-geral interina por um período curto, ou substituiu outros procuradores gerais, mas enfim, só o fato desse nível de pressão já é uma coisa que devia constranger o governo de Jair Bolsonaro. Aliás, é muito comum notas suprapartidárias de ex-ministros da Justiça, do Meio Ambiente, dos Direitos Humanos, criticando os retrocessos, a postura, a conduta, relações exteriores, mas isso fica mais no âmbito da pressão política. Essa nota conjunta, transformada numa representação, gera uma pressão política sobre Augusto Aras. Mas, ainda que Aras quisesse oferecer denúncia contra Jair Bolsonaro, ainda teríamos uma questão a enfrentar, que é o seguinte: é o fato de Jair Bolsonaro ter hoje uma consistente maioria no Congresso, graças à sua aliança com o Centrão, que impediria qualquer prosseguimento de um processo por crime comum, como foi o mesmo caso que aconteceu com Michel Temer. Ele foi denunciado, o Supremo remeteu as denúncias e a Câmara não fez prosseguir as denúncias. A forma mais rápida de apurar a responsabilidade que existe de Jair Bolsonaro
na pandemia seria por meio de um processo de crime de responsabilidade. Mas o impeachment não parece ter condições de prosperar quando Bolsonaro acabou de ter uma grande vitória na conquista das mesas diretoras das duas casas do Congresso Nacional. Então eu vejo esse movimento como politicamente importante, mas muito mais num plano simbólico e criando constrangimentos políticos do que propriamente com efetividade jurídica. Existem investigações abertas por membros do Ministério Público Federal no Amazonas sobre a questão da conduta do governo federal na pandemia, que são também mais potentes no sentido de responsabilizar a União e ir criando lastro para uma responsabilização jurídica do presidente Jair Bolsonaro. Mas uma denúncia apresentada hoje provavelmente não seria autorizado o processo e ter-se-ia que esperar o fim do mandato dele, e quando tudo seria então remetido à primeira instância. Válido o gesto, não acho desimportante nem vazio, pelo contrário, é um gesto de potência, pressionando o Procurador-Geral da República, vindo de dentro da própria instituição, mas tenho pouca crença na sua efetividade, no sentido de mudar a conduta do Procurador-Geral da República quanto ao assunto. Segundo, não é a primeira vez que integrantes ou ex-integrantes do Ministério Público demonstram insatisfação com a postura adotada pelo Augusto Aras. Nós já conversamos sobre isso aqui no programa com você mais de uma vez, Bernardo. Será que o Augusto Aras consegue resistir a esse tipo de pressão? Não caberia ao STF avaliar a atuação do Aras se comportando como um verdadeiro advogado do Bolsonaro? Anderson, enquanto não houver um cometimento de um crime de responsabilidade ou de um ilícito criminal, o Procurador-Geral da República ele não está ao alcance do escrutínio judicial do Supremo Tribunal Federal. Ele pode ser destituído por maioria dos votos no Senado, mas, em alguma medida, o Senado hoje e as duas casas do Congresso têm mesas simpáticas ao governo. Então, esse é o tipo de responsabilização que dificilmente vai prosperar. O escrutínio que podia ser feito era o Senado rejeitar uma recondução. Aí, politicamente, isso seria válido, mas Augusto Aras respondeu muito bem, por exemplo, aos anseios do mundo jurídico, esvaziando atribuições de procuradores que trabalhavam nas forças-tarefas ligadas à Lava Jato e desarticulando as próprias forças-tarefas, criando um GAECO no Ministério Público Federal, o Grupo de Apoio a Investigações Criminais. Acabou com exclusividade. Então, dentro do MPF tem muita crítica a Augusto Aras, mas ele tem se imposto de forma marcial e imperial, cercado pelos seus aliados de ocasião. Então, não há ainda um elemento claro que possa levar Augusto Aras a ser objeto de alguma apreciação de responsabilidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, até porque ele teria que denunciar ele mesmo. Então, na verdade, em tese, ele teria que ser destituído primeiro para isso. O Senado Federal, esse sim, tem se omitido muito em apreciar a conduta do Procurador-Geral e vai se omitir mais ainda, se é que vai se omitir, porque na verdade parece mais conivência do que omissão, com a recondução de Augusto Aras. Eu queria falar agora sobre a Operação Lava Jato e os seus desdobramentos, Bernardo. Nós tivemos a notícia essa semana do fim da Força Tarefa de Curitiba, algo que já vinha sendo especulado há algum tempo e começou a tomar forma em dezembro passado, através de uma decisão da PGR. Dos 15 procuradores da Lava Jato em Curitiba, 5 seguirão trabalhando exclusivamente nesses casos, mas passando a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Os outros 10 deixarão de ter dedicação exclusiva. Essa medida de encerrar a força-tarefa no Paraná, Bernardo, seria parte da conta que o Centrão entregou ao Bolsonaro para esse apoio parlamentar? Como é que você analisa o fim da Lava Jato? Há várias formas de olhar essa questão do fim da Lava Jato. Em primeiro lugar, a gente já discutiu em várias ocasiões aqui os exageros, os abusos,
as transgressões, os vazamentos do The Intercept são muito claros nesse sentido, e as interceptações apreendidas na operação spoofing e tornadas públicas por ato do ministro Ricardo Lewandowski deixam muito claro que a operação atuou politicamente de forma muito clara contra o PT. A gente viu tudo o que aconteceu com o Sérgio Moro, que se tornou o grande algoz do ex-presidente Lula e depois se torna ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, a quase que simbiose plena dos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato com o início do governo, inclusive com alguns delegados que trabalharam na Lava Jato, ocupando cargos estratégicos no Ministério da Justiça. Havia convergência e, de repente, houve um divórcio quando Bolsonaro resolveu cometer um grande estelionato eleitoral contra a sua base e rifar o combate à corrupção para fazer acordo com o Centrão e satisfazer o mundo político. Eu não tenho pena nenhuma de quem se iludiu, porque quem conhece minimamente Jair Bolsonaro e viu que foram os 30 anos dele na política, sabe que a última coisa que ele seria é antissistema. Ele é o sistema encarnado no seu pior. Então, o fim da operação já estava dado há muito tempo por várias atitudes tomadas pelo governo Bolsonaro, que começam na própria escolha de Augusto Aras para Procurador-Geral da República, a saída do Sérgio Moro, o desmantelamento da estrutura de combate à corrupção, as blindagens voltadas para o filho. Quem se iludiu achando que Jair Bolsonaro ia combater a corrupção precisa tomar um banho urgente de realidade. Então, o fim da Lava Jato é triste, por um lado, porque a operação tem seus méritos, eu acho que a gente tem que dizer isso, como ela faz um grande raio-x da macro-corrupção, como identifica como as associações entre empreiteiras e o Estado se tornam incestuosas e quase ato contínuo criminosas. Mas sempre houve miopia ou seletividade, porque tudo começava no PT, quando na verdade você tem trabalhos acadêmicos e reportagens que montam essa relação de prostituição institucional e de Estado a serviço dos piores interesses patrimonialistas desde a ditadura. As empreiteiras, na verdade, já se fala na construção de Brasília e nas relações das empreiteiras no governo JK. Isso só piora na ditadura, continua na Nova República. Há documentos que provam, corrupção na base no governo Fernando Henrique Cardoso, coisas na faixa de $1 milhão, enfim. Só que como os valores não alcançaram aquilo que se apurou na operação, fica parecendo menor, quando na verdade é uma linha de continuidade na mesma história. Então a gente vê no vazamento do Sérgio Moro dizendo que será que a gente precisa de molestar Fernando Henrique Cardoso, um apoiador importante? Aí o outro, o Deltan, diz, não, é só para mostrar imparcialidade, ou seja, era para inglês ver enviar uma notícia crime, uma representação para supostamente investigar a FHC. Deve estar prescrito. Não, a questão não é tal deixar de estar prescrito, a questão é como esse combate se daria e como se faria esse escrutínio. E para nem falar do passado, vamos ver onde é que estão os processos de responsabilização do deputado federal Aécio Neves. Vamos ver como foi impingida a cúpula do atual MDB, do PP, de outros partidos que gravitaram em torno da Lava Jato. Então, assim, uma operação seletiva, com alguns bons resultados, mas que se perde quando se torna um ator político relevante. Não sei se existe algo realmente a lamentar no fim dela. Parte do que a história está propondo é casuísmo para atender o mundo político, mas a criação de um GAECO no âmbito do Ministério Público Federal é interessante. Ministérios públicos estaduais atuam nesse modelo há muito tempo com bons resultados, mas me parece que, infelizmente, a corrupção passou a ter teto no Brasil e só pune agora médio escalão de governo, a não ser que nós estejamos falando da esquerda, porque aí, segundo esse pessoal, tem que ser praticamente banimento da vida pública, degredo, o que você puder imaginar. Então não tenho
o meu sentimento fica entremisto entre um descaso, uma indiferença e uma leve, vamos dizer assim, sensação de eu avisei, eu ia chegar nisso. Então, sei lá, por um lado, é triste por motivos que estão enterrando a Lava Jato. Por outro, da maneira como os próprios procuradores conduziram seu caminho, era a crônica de uma morte anunciada. E vê-los no ocaso do ocaso político também traz um certo senso de justiça, embora não repare todo o mal que foi feito com as manipulações escusas que eles fizeram naquele longínquo ano de 2016 e depois de 2018 contra o PT, a esquerda e, em última análise, contra o país. E qual é o saldo que a Lava Jato deixa para o nosso país, Bernardo? Poxa, Anderson, acabou que eu meio que me antecipei na pergunta anterior, né? Mas, enfim, não quero te deixar na mão. Qual o saldo? Eu acho que a Lava Jato ela é importante porque, tanto quanto a Mãos Limpas e como operações semelhantes, ela criou uma forma de rastrear, inclusive com repercussões transnacionais, como se dá essa macrocorrupção envolvendo grandes obras públicas, empreiteiras, intervenções de grande porte na construção civil, como isso acaba sendo um caminho para a corrupção generalizada. Então, veja que esse modelo da Lava Jato se reproduziu no Chile, na Argentina, no Peru. Até no Peru isso gerou a prisão de ex-presidentes da República também, com um deles cometendo suicídio. Isso atingiu países na América Central, como El Salvador, República Dominicana, no Caribe. Então, o modus operandi não era nem exclusivo do PT, nem tinha começado no governo do PT, nem era estranho à história política brasileira, nem era uma exclusividade brasileira. Tá? E isso gerou um movimento interessante de diálogo transnacional entre membros das respectivas procuradorias, dos ministérios públicos, e expôs figuras políticas. Se a gente lamenta a maneira casuística como ela foi usada em relação à esquerda, por outro lado, expôs coisas que nós sabemos muito tempo das entranhas do poder, principalmente envolvendo o MDB, o PP. Interessante como uma indignação seletiva da classe média contra a corrupção brasileira nunca chega, por exemplo, no PP, que agora é dono do terceiro cargo mais importante na República, que é a presidência da Câmara dos Deputados. Terceiro na linha de sucessão do presidente. Então, várias citações, listas de delações consistentes. O PP já era estrela, entre aspas, do Mensalão junto com o PT. Continuou no Petrolão, na Lava Jato. E o partido nunca foi sancionado nas urnas, da forma, por exemplo, como supostamente se bradava que deveria ser o PT. Era aquela coisa, primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente tira os outros, não passava de um exercício de hipocrisia, demagogia, cinismo e mau caratismo de uma classe média alienada que se fantasiava de verde e amarelo para sair por aí batendo panela no domingo ou uma vez ou outra durante a semana. Mas, amarguras à parte, há um trabalho competente e uma nova geração de procuradores que, infelizmente, se deixou encantar pelo canto da sereia e se perdeu na missão, mas que passou a trabalhar com novas formas de investigação criminal, formas de colaboração com as autoridades financeiras, trabalho organizado, sistematizado com a Polícia Federal. E a maneira como o Ministério Público evoluiu nas suas práticas de investigação, a sinergia com a Polícia Federal, o diálogo com outras autoridades, o uso constante da cooperação transnacional, acho que a gente dá para dizer, inclusive, que são saldos muito positivos de amadurecimento institucional, desenvolvimento de novas técnicas, mas também se criou um certo personalismo. A gente chega
nos nomes de Moro e Deltan, porque eles foram os mais evidentes, mas Carlos Fernando, procurador, Márcio Adriano Anselmo, delegado, Érica Marena, a delegada, Igor Romário de Paula, delegado. A gente vê, por exemplo, que esse pessoal virou meio que vedete da Cruzoé, do antagonista. Houve um culto à personalidade envolvendo essas figuras da Lava Jato que gerou o filme. O Polícia Federal, a Lei para Todos, né? Que na verdade para os amigos deles, né? Enfim. E que é interessante porque no final do filme tinha uma cena off-credit, depois dos créditos, que dizia que ia continuar com a corrupção do governo Temer e que nunca apareceu esse segundo filme. Então a Lava Jato é aquela coisa um pouco da música da classe L, que quem sabe o príncipe virou o sapo. Então Padilha tá lá chamou Moro de samurai Ronin, descobriu as mensagens da Intercept. Oh meu Deus, ele estava manipulando a operação o tempo todo para prejudicar Lula. Eu não tenho pena se foi descobrir isso agora, porque você quis ver, entendeu? Você via os interrogatórios, a postura inquisitiva, tudo levava a isso. E já não ia acabar muito bem, como a Mãos Limpas não acabou. Mãos Limpas pare a era Berlusconi. Berlusconi vira primeiro-ministro no esteio da Operação Mãos Limpas na Itália. E, enfim, parece que a Lava Jato gerou ou gestou o governo Bolsonaro. E sobre isso, esses procuradores não têm nenhuma responsabilidade, não fazem nenhuma autocrítica. É tão bom exigir do PT autocrítica, né? E precisa ter mesmo alguma reflexão, algum reconhecimento de erros, mas o próprio Ministério Público Federal, a Lava Jato, não faz o seu. De resto, também um saldo estranho, que todo mundo termina a Lava Jato. Carlos Fernando foi trabalhar com compliance, Sérgio Moro agora é diretor de uma empresa que é controladora de parte da recuperação judicial da Odebrecht, enfim. Parece que entre o céu e a terra, como diria Shakespeare, existem muito mais coisas, meu caro Anderson, do que imagina a nossa vã filosofia. Então, saldo final precisamos aprimorar nossas instituições e, infelizmente, elas só estão fazendo o contrário, retrocedendo, e a Lava Jato foi uma chance de ouro para isso, e jogar na lata do lixo por conta do ego, das ambições políticas desmedidas, dos sonhos de grandeza e do anti-esquerdismo de um grupo de procuradores da República e delegados da Polícia Federal capitaneados pelo juiz federal Sérgio Moro, ex-juiz federal Sérgio Moro. Então, é um saldo melancólico, né? Assim, nós recuperamos 50 bilhões de reais. Será que a gente recuperou isso tudo e na Banestado esses mesmos métodos não foram responsáveis por várias anulações de processo? Será que o que se perdeu, o que se recuperou na Lava Jato não compensa as perdas da Operação Banestado? Acho que muita gente tem que dar explicações mais concretas na história sobre o assunto. A tal fundação que Deltan ia fazer nunca ficou bem explicada, enfim. A Lava Jato foi um processo muito grande de autopromoção de muitas pessoas, muito cacique para pouco índio, às vezes, como dizia no ditado. Então é uma reflexão que o país tem que fazer, olhar criticamente para dizer, olha, tinha uma direção correta, mas se perdeu, e quando se perdeu causou esses problemas. Válido recuperar os bilhões que recuperou, mas será que não podia ter recuperado mais? Essa mácula que fica com a questão do Tacla Duran, que tinha um acordo pronto com o Departamento de Estado nos Estados Unidos, e esse acordo é abortado pela Lava Jato, e ele foge para a Espanha, não é extraditado para cá, porque não vem razões para extraditar, e sempre fica aquela suspeição dele estar negociando com Carlos Zuccolotto, pessoa próxima a Sérgio Moro. Eu podia aqui resgatar milhares e milhares de histórias desse quilate, do que é o legado da Lava Jato, Anderson, mas eu acho que a gente tem que fazer um programa só para isso, porque é muita coisa. O que a gente pode ver é que é um legado que, com alguns pontos positivos, ele é muito mais triste, melancólico, autoritário do que qualquer outra coisa, infelizmente.
Outro caso diretamente ligado à Lava Jato diz respeito a essa quebra do sigilo daquelas conversas entre o Sérgio Moro e os procuradores da Força Tarefa no âmbito da Operação Spoofing, autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo. E parece que essas mensagens evidenciam ainda mais a atuação conjunta do ex-juiz com os acusadores na tentativa de incriminar o ex-presidente Lula. O Sérgio Moro afirmou não reconhecer a autenticidade das mensagens trocadas entre ele e os procuradores. A grande questão, Bernardo, é que as evidências são robustas. Será que o STF finalmente vai reconhecer a parcialidade do ex-juiz, algo que nós já denunciamos há tempos aqui no programa? Bom, Anderson, Sérgio Moro pode não reconhecer o que ele quiser, mas as mensagens foram periciadas. E o argumento dos procuradores de dizer que a perícia só atesta que elas não foram manipuladas na custódia do juízo é um argumento sofrível. Toda perícia verifica a autenticidade do material, se ele foi manipulado, de que forma e quando. Entendeu? Então, houve muita comemoração na spoofing, quando saiu a spoofing, porque ia se provar que os vazamentos do Intercept eram criminosos. Bom, nada se provou em relação à conduta do Glenn Greenwald. Ele sai mais do que nunca fortalecido como jornalista. Vou deixar claro aqui que ele sai de uma forma um tanto quanto intempestiva e complicada do The Intercept original dos Estados Unidos. Supostamente ele ia publicar uma bomba nas vésperas das eleições contra Joe Biden e houve um mal-estar ali com o jornal. Mas as conversas, elas chancelam várias coisas que ao longo dos anos eu já vinha observando na Lava Jato. Por exemplo, a maneira como o Sérgio Moro atua para proteger Michel Temer das acusações, literalmente, ou ilações que eram feitas por Eduardo Cunha quando tinha listado o arrolado Temer como testemunha. O affair Tacla Duran foi tratado a vida toda como mimimi da esquerda que estava sendo processado na Lava Jato. Agora a Procuradoria-Geral da República corre para fazer um acordo com ele no exterior para celebrar um acordo de delação. A gente via como eram admoestadas as testemunhas de defesa, os convidados ou os próprios acusados do PT, por exemplo, e a forma como se falava de uma forma e a maneira como se conduzia as testemunhas de acusação de uma forma mais educada, mais gentil, mais acolhedora, vamos dizer assim. Então, tem coisas ali que já estavam muito claras. Meu pai, infelizmente, nos deixou em 2019, mas ele tinha ódio. E meu pai não era de esquerda, mas ele tinha ódio da Lava Jato, porque ele era advogado criminalista e viu muito cedo o tipo de situação que a Lava Jato já estava gerando no sistema de justiça criminal. E ele dizia: meu filho, Deltan é candidato a senador pelo Paraná. E eu achava que isso era uma doideira dele. Não, depois as operações colocam claramente que ele pensou, isso foi uma possibilidade posta. A proximidade com Álvaro Dias, que transformou o Podemos, uma perversão, um uso cretino de um nome de uma sigla de esquerda espanhola, num partido de aluguel a serviço da Lava Jato, entendeu? Então, a gente analisa tudo isso, a gente vê, por exemplo, olha, tem que vir uma denúncia melhor, melhora esse depoimento, aquela sua colega não faz muito bem. A gente vê um juiz conduzindo a acusação, e não é esse o papel de um juiz num sistema acusatório conforme os termos do que a Constituição prescreve. O problema é que a gente nunca fez a limpa de todo o conteúdo autoritário do processo penal brasileiro, que é dos anos 40 do século passado, que é da era Vargas. Nós sempre, no fundo, achamos natural essa proximidade entre os juízes e acusadores. Nunca fizemos um escrutínio pleno da origem social dos juízes e como eles representam uma elite, uma aristocracia que, no fundo, todo mundo meio que se conhece.
entendeu? E como o direito de defesa fica fragilizado nesse momento, e quando eles conseguem se estabelecer, é com base na plutocracia, no dinheiro dos grandes acusados. Então a Lava Jato pega o senso comum da impunidade e legitima todo um sistema de violações, de transgressões aos direitos de defesa, ao devido processo, às bases civilizatórias da justiça criminal, às garantias processuais na Constituição. Então, não tem muito sentido a gente analisar o que a Lava Jato e o que são essas conversas como algo inédito. Elas, na verdade, revelam com muita clareza coisas que já aconteciam e, se bobear, estão acontecendo agora num fórum perto de você, Anderson, perto daqui da gente. Como, em alguma medida, aquele advogado inglês que está representando o ex-presidente Lula no Conselho de Direitos Humanos da ONU, no comitê, como ele ficou escandalizado com o formato de um tribunal brasileiro onde o membro do Ministério Público senta do lado dos juízes, eles almoçam juntos, conversam juntos, e o pobre do advogado de defesa aparece ali só na hora do julgamento, muito mal é recebido para juntar memoriais. E Lênio Streck denuncia num artigo dele Sérgio Moro recebendo memoriais e dando sentença em questão de segundos. Ele nem se deu o trabalho de ler o que ele estava sentenciando, entendeu? Porque ele já tinha a sentença pronta. Gabriela Hardt copia e cola a sentença de Sérgio Moro a ponto de trocar sítio por apartamento. É isso. Como diz o seu Jorge, é isso aí. É a tristeza de um sistema que se desnuda nesses vazamentos e que, para mim, ele nunca foi desconhecido. Como advogado, infelizmente, a gente vê isso no nosso dia a dia, ou percebe, ou sabe, e precisa conviver com isso. Agora, o grande público aprendeu o que é a verdade da justiça, mas, infelizmente, como foi contra um desafeto seu, a grande imprensa ou o público se cala e se torna conivente com isso. Esse é o grande desafio da próxima geração, revisitar o que foi a Lava Jato e refletir sobre isso para que gere um aprimoramento verdadeiro e não uma justiça que caça inimigos políticos do rei ou inimigos políticos da grande imprensa, das forças políticas hegemônicas de ocasião. O problema, Bernardo, é que o Supremo precisa tomar uma decisão logo em relação a isso. Ainda que o tempo da justiça não seja o mesmo da política, essa indefinição de alguma forma pode afetar diretamente os rumos do país, visto que o ex-presidente Lula ainda carrega uma popularidade considerável e deseja se candidatar novamente à presidência da República. Vamos voltar, Anderson, para o final das suas últimas considerações, que eu acabei sendo pouco atento a isso, para conectar com essa última pergunta. Será que o Supremo vai reconhecer essa parcialidade? Me parece que hoje a emenda vai sair a emenda vai sair pior do que o soneto, me desculpem, porque assim, foi parcial, vamos anular o processo, mas deixa o do sítio de Atibaia, que não foi ele que deu a sentença, mas foi ele que conduziu toda a instrução. A juíza só proferiu a sentença como último ato e ainda se baseou, e ela mesma confessa, numa sentença deixada por ele. Então, a parcialidade eiva tanto o processo do sítio, quanto o processo do apartamento triplex contra o ex-presidente Lula, e, na minha opinião, eiva todos os processos contra ele em Curitiba, e contra ele e contra pessoas do Partido dos Trabalhadores. A questão é a seguinte: como diz aquele ditado, agora Inês é morta, né? Já passaram as eleições de 2018, já chocou o ovo da serpente, o governo Bolsonaro vai fazendo retrocesso autoritário atrás de retrocesso autoritário dia a dia. Realmente o líder do governo chega a dizer que Sérgio Moro atuou para tirar a líder do governo Bolsonaro, tá? O ex-presidente Lula da eleição. Então, não sei, antes tarde do que nunca, pode ser esse o espírito geral da coisa, mais ou menos, porque o soneto, a emenda que está se trazendo para esse soneto não é muito agradável, não. Eu reconheço a parcialidade nesse daqui, mas o outro eu deixo, o outro não. E no outro, do sítio de Atibaia, o ex-presidente Lula está condenado a 17 anos de prisão.
Provavelmente o Superior Tribunal de Justiça vai reduzir essa sentença. Já era comentado no mundo jurídico, inclusive, que o TRF, segunda região, tinha julgado com o fígado, como se fosse uma forma de tornar o assinte pior do que já era. Você vê o julgamento do ex-presidente Lula no segundo grau, no TRF, na segunda instância, no TRF da quarta região, e as falas eram de quem estava se sentindo ofendidíssimos porque o ex-presidente Lula estava fazendo o mais do que óbvio, que era se defender. Então, o tempo da política não é o tempo do direito, mas é mais profundo do que isso, Anderson. Não existe você ir em busca do tempo perdido, né? Como diz o livro de Marcel Proust, na verdade, é uma grande contradição, porque o tempo não volta. Aliás, como diz aquela série alemã famosa, Dark, quando podemos dizer que temos tempo, quando é o tempo que nos tem. Então, o rumo do rio já foi desviado. Tentar recanalizar para voltar, não adianta. Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Eu acho muito pouco provável que o presidente Lula volte à prisão. Acho que alguma estratégia está sendo desenvolvida para que ele continue solto, mas que não tenha seus direitos políticos. Então, esse reconhecimento da parcialidade não só é tardio, como ainda provavelmente pela solução que está se construindo ainda vai ser incompleto, seletivo, e infelizmente ele não vai fazer nenhuma reflexão sobre os erros do passado. Ele vai simplesmente jogar para debaixo do tapete como se não tivessem acontecido. É triste, mas é o Brasil. Bernardo Campinho, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, muito obrigado por mais esse convite. Peço desculpas pelo termo, pelo tom às vezes um pouco pessimista. E Lava Jato não é uma coisa que me entusiasme muito, tem sido muito foco das nossas conversas, mas é um prazer estar nesse programa que é um dos melhores do rádio, não só fluminense, mas do rádio brasileiro. Parabéns por vocês continuarem sendo esses desbravadores e esses românticos e rebeldes e revolucionários inveterados que não desistem do rádio como forma de comunicação. Parabéns para você, tem que ter bolo, nem que seja virtual aí com a equipe. Para os ouvintes aí, muito obrigado por mais uma vez acompanhar nosso diálogo com o programa. É um prazer e uma honra e um abraço para a Celeste, para o Cid, para o Paulo, para toda a equipe, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas são pessoas por quem eu tenho um profundo carinho. E parabéns, e continuem nessa missão de levar o bom jornalismo, o bom debate político e de poder permitir que a gente faça também considerações jurídicas nisso tudo, no meio disso tudo, e pela resistência de fazer isso no meio dessa pandemia tão terrível, piorada pelos atos deslocados de um governo autoritário e genocida como o de Jair Bolsonaro. Grande abraço, Anderson, tudo de bom para vocês e, mais uma vez, feliz aniversário. Parabéns aí, companheiro. Conversamos aqui com o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Vamos agora a um novo intervalo. Já já estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora de História, presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, coordenadora do Instituto dos Saberes dos Povos Originários Aldeia Jacutinga e conselheira do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, Marise Guarani. Marise Guarani, bom dia. Bom dia a toda a equipe do programa Faixa Livre, bom dia a vocês, ouvintes. É um prazer novamente estar aqui, eu agradeço, mais uma vez. Marise, muito obrigado por você novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Marise, a gente queria conversar com você a respeito daquele importante ato que vocês indígenas vão realizar hoje nas escadarias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, a partir das 10 da manhã, denominado Todos Têm Direito, Exclusão Não. Primeiro, explica aqui pra gente, Marise, por favor, no que consiste esse ato, qual dos muitos direitos que foram arrancados dos indígenas ao longo dos séculos que vocês vão reivindicar?
Então, a primeira coisa a gente colocar sobre todo e qualquer ato que vem acontecendo no Brasil inteiro é sempre lembrar que, historicamente, nós tivemos sempre uma divisão entre indígenas de contexto urbano e indígenas aldeados. Essa divisão ela não existe na saúde, por exemplo, quando você é atingido por toda e qualquer doença, né? Tanto indígenas do contexto urbano quanto aldeados, eles têm o mesmo tipo de morbidade. E isso, existem vários estudos hoje, inclusive da Fiocruz, que demonstram que os indígenas de contexto urbano, eles pegam tanto a doença quanto os indígenas aldeados, né? E por conta, inclusive, da falta de acesso a saneamento, a água potável, a viver em situação de extrema pobreza, porque quando esse indígena vem para a cidade, ele, para além de se tornar invisível para o Estado, inclusive, porque isso é uma política de Estado, ele vai para os lugares mais pobres, complexos favelísticos e também para as periferias, né? Olha, nós sempre tivemos um problema sério com relação a políticas públicas, né? O Estado brasileiro, historicamente, sempre negou os nossos direitos, principalmente por conta da titulação da terra. Então, quanto menos indígenas houver, melhor. E isso fez com que, em conjunto, né, com uma série de violências que, ao longo da história do Brasil, nós sofremos, também termos sido expostos a uma série de guerras bacteriológicas. Ao longo da história do Brasil, nós recebemos cobertores, roupas de pessoas que tinham morrido de varíola, de sarampo, gripe, e isso fez com que nós morrêssemos aos milhões. Então, hoje, mais uma vez, essa questão da vacina e que das fake news que acabam invadindo as aldeias, dizendo que quem toma vacina vai morrer, nós temos uma outra política, né, que a gente sabe que também é de Estado, de nos negar o direito de vacinação. E já alguma outra entidade da sociedade civil que demonstrou apoio a essa pauta de vocês, Marise? Quem deve participar desse ato na Alerj, além dos indígenas? A gente espera que, minimamente, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, né, do Estado esteja presente, e mais os parlamentares que sempre tiveram ligação com a nossa causa, a causa indígena, né? Mas a gente, hoje, né, eu estive mais ligada à questão de uma pauta que também foi muito importante dentro do CEDIND, em que a gente discutiu, junto com a Fiocruz, com a Secretaria de Saúde do Estado, e mais um indigenista, Marcos Aguiar, muito famoso, que há 28 anos trabalha com a questão dos indígenas em contexto urbano, em São Paulo, debatendo uma política estadual de combate a toda essa discriminação que a população indígena sofre no contexto urbano, porque nós não temos hoje direito à vacinação, né? Alegando que os índios em contexto urbano já adquiriram anticorpos contra doenças. Isso não é verdade. Isso demonstra duas coisas. Primeiro, essa política de exclusão, de negação, de invisibilidade da população indígena. E segundo, um completo desconhecimento do que seja
o povo indígena que vive em contexto urbano. Então, essa ignorância, esse desconhecimento associada a uma política de invisibilidade, de preconceito, como não dizer, de racismo, faz com que a gente tenha menos direito. E você sabe muito bem que quando a gente não tem estatística, e no estado do Rio de Janeiro a gente não tem estatística sobre os indígenas de contexto urbano, quase nenhum, nós também não temos política de Estado. Agora, Marise, por que você acha que nem o Estado, tampouco o município, divulga essa tabela de vacinação dos indígenas, que é um dos grupos prioritários na imunização? Olha, porque não há uma listagem para indígenas em contexto urbano por conta da própria política do governo federal. O governo federal, no dia 22 de janeiro, né, soltou uma resolução que estabelece critérios sobre a identificação de indígenas no Brasil. Resumindo, agora é a FUNAI que vai dizer quem é indígena no Brasil. E assim eles rasgam a Constituição Federal, a Convenção 69 da OIT e todos os debates que foram feitos ao longo de muitas décadas com relação aos direitos da população indígena. A gente está falando que nós estamos em terra indígena, de norte a sul do país. Então, essa coisa de aldeia, isso surgiu a partir do momento que os não indígenas invadiram esse território. Então, para tentar sufocar, né, os indígenas e pegar as suas terras, né, o que eles fizeram? Obrigaram os indígenas a ficar em territórios, né, demarcados. Isso nunca existiu antes do colonizador chegar aqui, né? Então, hoje, se nós estamos em contexto urbano, é porque a cidade chegou até aqui, e nossos territórios, e a gente permanece aqui. Então, para que cada vez a gente vá desaparecendo, e para que cada vez essa política de tentar nos inserir e acabar com a nossa identidade como povo brasileiro híbrido, eles negam esses direitos, dizendo que quem está na cidade já não é mais indígena. Então, é essa questão que a gente tem. Mas se você olhar de norte a sul do país, em Manaus, por exemplo, né, em aldeias de contexto urbano, morreu muita gente, né? E em várias outras regiões também, em aldeias de contexto urbano. Por quê? Porque você tem essa morbidade que é natural dos indígenas com relação a determinadas doenças, principalmente doenças respiratórias. Essa demora na divulgação das datas de vacinação dos indígenas ocorre só aqui no Rio de Janeiro ou é um problema que se espalha por todo o país, Marise? Só para você ter uma ideia, eu conversando com o Lúcio Chavante, ele não vai poder tomar vacina, porque a vacina só está sendo dada para os chavantes que estão no território da aldeia. Então, o chavante que saiu para estudar, que saiu para trabalhar e fica na cidade mais do que dentro da aldeia, esse não pode tomar vacina. É essa política de nos colocar inserido numa sociedade como se nós não tivéssemos nenhuma identidade e tampouco nenhum direito. Essa demora também na vacina, a gente tem que lembrar que o governo federal, ele não tem nenhum programa de vacinação. Porque se tivesse, há muito tempo que já teria começado a vacinação. E aí, existe um velho ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, vamos vacinar. Primeiro, os profissionais, claro, de saúde, está correto, porque eles estão na linha de frente. Depois, eles estão vacinando os professores. Eu fui vacinada hoje, porque tenho 62 anos e sou professora, né, da rede pública do município de Duque de Caxias. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ainda não soltou nenhum calendário de vacinação para os professores, por exemplo,
da rede estadual, e não tem ainda, começou agora a vacinação, dia 1º de fevereiro, de quem tem acima de 99 anos. Esse é o projeto do governo federal, que vai chegar no final de fevereiro, né, com o pessoal acima de 80 anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não tem, ele não se programou, ele não comprou as vacinas que tinham que comprar, e quer saber, vacina para todo mundo só haverá no ano que vem. Marise, é absolutamente inacreditável que o poder público não vacine logo os indígenas. Os episódios desesperadores se sucedem. Tivemos recentemente nas comunidades Uaputa e Cataroa, em terras Yanomami, em Roraima, o registro das mortes de 10 crianças suspeitas de terem sido infectadas pela Covid-19. O Ministério da Saúde só enviou uma equipe ao local para investigar esse caso estarrecedor essa semana. A impressão que dá é que não existe qualquer interesse em dar atenção aos povos indígenas neste cenário de pandemia. É algo que parece se dar de maneira deliberada. Olha, nós temos uma quantidade enorme de denúncias de subnotificação de mortes de indígenas em contexto urbano. Muitos indígenas morreram nos hospitais e não foi colocado que eram indígenas porque viviam na cidade. O que demonstra essa política que continua, que é a política da morte da população indígena. E é claro, você nunca diga que parece, né? É verdade, é verdade. O que eles estão fazendo é uma política de extermínio. Não há nenhuma preocupação em garantir, nesse governo, a saúde, integridade física da população indígena nesse país, né? Esse governo, ele não tem nenhuma empatia com relação a essa população. E o governo tem respeitado aquelas medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal para proteger os indígenas da Covid-19, Marise? Alguém fiscaliza isso? Muitas instituições, né, têm feito documentos, inclusive colocando essa questão dessa política, dessa necropolítica com relação à população indígena. Os casos de subnotificações, as mortes que não se colocou que eram indígenas, né? A situação de negação da vacina, né? Essa coisa também dos profissionais de saúde não saberem nada sobre essa questão indígena, né? E quando até nos perguntam sobre essa situação, ainda diz, tem tribo, né? Não é aldeia, né? Então, não sabe de absolutamente nada. Como saber quem é indígena, quem não é? Essas são as perguntas que a gente ouve, né? Falando com as secretarias de saúde dos municípios, né? E aí, então, existem grupos hoje, né, de promotores, de pessoas ligadas à advocacia, e também de movimentos indígenas, produzindo hoje documentos para pressionar o Ministério Público a vacinar os indígenas em contexto urbano, né? Porque isso não é uma questão geográfica, é uma questão étnica. Então, ninguém pode ser excluído da vacinação prioritária por estar num espaço geograficamente diferente da sua aldeia. As pessoas não migram porque querem. As pessoas migram porque o próprio Estado não dá o direito de você continuar no seu território. O que é que ainda pode ser feito, Marise, para evitar a ampliação desse verdadeiro genocídio imposto aos povos indígenas do nosso país por esse desgoverno que nós temos? Acho que existem algumas coisas que a gente precisa pensar, né? Essa pandemia nos mostrou muita coisa. Minha mãe sempre disse que a gente ganha um limão e a gente faz uma limonada. Então, a gente ganhou um limão e agora a gente precisa fazer essa limonada. E essa limonada, ela vem no sentido da gente analisar o quão falha
são as estatísticas em contexto urbano da população indígena. Então, a gente hoje está aprendendo, né? Por exemplo, dentro do CEDIND, essa live de hoje foi exatamente para a gente pensar, muita gente importante esteve lá dentro, né, discutindo durante 2h30, pautas que a gente pode estar levando para os estados e para os municípios, né? No nosso caso, enquanto CEDIND, compete levarmos para os municípios do estado do Rio de Janeiro reflexões de como tratar essa população. Para o poder público, discutir políticas de visibilidade dessas populações, seja nos censos da clínica da família, nas escolas, enfim, a gente precisa conhecer onde estão e quem são essas populações, né? Então, a gente não vai dar conta disso agora, mas você pode estar certo de uma coisa, nós estamos aprendendo muito com essa pandemia para construir uma possibilidade de desenvolver visibilidade para que assim a gente consiga garantir políticas públicas para o nosso povo em contexto urbano. Marise Guarani, eu te agradeço demais por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo final de semana e um forte abraço. Não, obrigada a vocês, né, do programa Faixa Livre. Obrigada a vocês, ouvintes. E dizer para vocês que tem sido dias muito difíceis, porque a gente está na linha de frente de combate ao Covid para o nosso povo, e muitas vezes a gente recebe muito a porta, né, batendo no nosso rosto, e muitas vezes também questionamento de muitos parentes não conseguem entender, muitas vezes, a morosidade das leis. Mas dizer para vocês que a gente continua lutando em defesa dos nossos povos, né? E agradecer a vocês esse espaço de visibilidade, porque a visibilidade faz com que a gente disperse um pouco a discriminação e o racismo. E aí eu só tenho a agradecer a essa equipe, né? Agradecer também aos ouvintes, né? Que sempre nos brindam com a sua atenção, e dizer que a gente vai estar junto sempre e vamos conseguir vencer esse Covid. E quem sabe, né, a gente se preocupar mais em melhoria do nosso meio ambiente, porque é isso que muitas vezes nos adoece e adoece o nosso planeta. Olha, vocês fiquem com Nhanderu e muita paz e saúde e vida longa para todos vocês. Conversamos aqui com a professora de História, presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, coordenadora do Instituto dos Saberes dos Povos Originários Aldeia Jacutinga e conselheira do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, Marise Guarani. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do programa. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!